Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD do quarto trimestre de 2024. Esse é o último mês de 2024. Essa lição é a lição do domingo, dia 1º de dezembro de 2024, lição 9. E nós vamos falar das promessas, além das várias promessas que a Bíblia tem, há promessas para pais e filhos. Vejamos o texto áureo da nossa lição. Se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 2 e 3, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Vamos à leitura bíblica em classe, Salmo de número 127, versículo 3 a 5. Lemos: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvaja. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios, capítulo 6, verso 1 ao verso 4, lemos assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos então à introdução da nossa lição. Nessa lição, nós vamos estudar a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. A palavra-chave dessa lição: pais e filhos. Falemos do relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 127, verso 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Salmo 127, verso 4. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Salmo 127, verso 5. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como um galardão para os pais. Assim sendo, está sobre a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor
seja preservada nesses tempos difíceis. Vamos ao ponto 1.2 da nossa lição. Um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina, mediante a obediência e um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam um tempo longo sobre a terra. Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 3. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, que foi proferido por Moisés no deserto, Êxodo, capítulo 20, verso de número 12. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional que é dirigida aos filhos. Sim, há bênção para os filhos na medida em que lhes honra seus pais em vida. Falemos dos mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, esses não devem provocar a ira dos filhos. Efésios, capítulo 6, verso 4. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais, e esses, os pais, são bênçãos para os filhos. Diz o Salmo 128, verso 3 e 4, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versos 3 e 4. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho e no temor do Senhor, que de modo que ele não se desvie. Provérbios 9, verso 10 e Provérbios 22, verso 6, onde diz, ensina o menino o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se afastará dele. Sinopse tópico 1. Os filhos são herança do Senhor e galardão. Salmo 127, verso 3. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Vamos ao ponto 2, o cuidado dos pais com os filhos. Primeiro, os pais devem cultivar o ensino da palavra de Deus na vida de seus filhos. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais e obedecer e honrar, conforme os textos bíblicos já estudados. Todavia, sabemos também que os pais têm responsabilidade com os filhos. E nesse aspecto, uma das maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na casa, na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral e emocional e social de nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 a 19. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e de estudos bíblicos, tais como a escola dominical e o culto de ensino da palavra de Deus,
Marcos capítulo 10, verso 13 ao 16. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar, e essa é a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Assim, os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus na casa de Deus. Falemos das prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua casa e da sua família. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, verso 4, verso 12. Tito, capítulo 1, verso 5 e 6. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção para com seus filhos e para com a sua família. Por isso, se pudermos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, vem o cônjuge, a esposa. Depois, os filhos. E por último, seria a igreja local, porque se nós não cuidamos bem da nossa casa ou da família, como vamos cuidar da igreja local? Assim, quando nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. A família, ela é a base da sociedade, da igreja, do lar, de uma nação. Falemos da disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar a seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais deve ser aplicada à vida dos filhos, e essa disciplina deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo que os pais devem dar. João 13, verso 15, Jesus disse, eu vos dei exemplo para gerar nos filhos obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Colossenses capítulo 3, verso 20, Êxodo capítulo 20, verso 12 e Lamentações capítulo 3, verso 27. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro, também deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Nessa sinopse, tópico 2, os pais têm a responsabilidade com os filhos, e uma das maiores responsabilidades de todas é o de cultivar o ensino da palavra de Deus na vida dos filhos e na família. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4 ao 10. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. Falemos agora de bênçãos, pais e filhos. Primeiro, bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Isaías, capítulo 44, verso 3 e 4. No livro do profeta Joel, diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2, verso 28. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos, capítulo 2, verso 39. Nesse sentido, a promessa
de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. Essa é uma promessa divina, mediante o Espírito Santo, para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Falemos do ponto 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiência com Deus, que vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito com os nossos filhos se a nossa família cultivar também o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas, suas dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Deuteronômio 6, versos 6 e 9, e essas palavras que eu te ordeno, incutirá aos teus filhos, andando, assentando com ele, deitando durante o dia. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. A nossa família deve ser o lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. Vamos ao ponto 3.3, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento. Ou seja, quer na infância, quer na adolescência ou na juventude do filho, nossas crianças devem ser protegidas, tanto física como emocionalmente e espiritualmente. Mateus capítulo 19, verso 14, Jesus abençoou as crianças. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção para eles. Lucas capítulo 2, versos 41 a 49. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser o lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques malignos. Efésios capítulo 6, 10 a 13, diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes e resistir no dia firme. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus, tanto para os pais quanto para os filhos. A sinopse, tópico 3. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os nossos filhos. Conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada os nossos filhos e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é um Deus zeloso e Ele zela pela nossa família. Vamos então à revisão do que aprendemos com perguntas e respostas. Primeira pergunta: como os filhos são qualificados no Salmo 127? E a resposta é que os filhos são apresentados como herança do Senhor e como um galardão de Deus. Vamos à segunda pergunta. O que pode promover um ambiente em que pais e filhos
cresçam juntos na fé em Cristo? Resposta: a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Também devemos acrescentar que o culto doméstico, onde os pais oram com seus filhos, cantam com eles e meditam na palavra de Deus, ajuda muito na vida de seus filhos. Terceiro, qual é uma das principais responsabilidades dos pais com os filhos? E a resposta é essa. Uma das maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na vida de nossos filhos. Vamos à quarta pergunta. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o quê? E a resposta é: se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos nossos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. O amor tem que ser desenvolvido na família, entre pais e filhos. Quinta e última pergunta. Na família, o que os pais devem garantir para os seus filhos? E a resposta é: os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do seu desenvolvimento, ou seja, quer na infância, quer na adolescência ou quer na juventude. Que Deus nos ajude a criar os nossos filhos no caminho do Senhor e assim que eles recebam a promessa desse derramar do Espírito Santo na vida deles. Semana que vem estudaremos a lição 10, a promessa da proteção divina. Estamos aqui estudando as promessas de Deus nesse quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe e abençoe a sua casa e a sua família, no nome santo de Jesus. Amém.